Até que ponto uma ideologia pode determinar na escolha sexual de uma pessoa? E a biologia e a Bíblia, o que dizem a respeito da sexualidade? Esses e outros assuntos serão tratados hoje no seu programa Por Dentro da EBD. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, está iniciando mais um programa Por Dentro da EBD. E essa semana nós estaremos continuando a nossa lição maravilhosa desse trimestre, a lição que traz como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Na lição de hoje, nós vamos estar tratando sobre o seguinte tema: Lição 8, do dia 20 de agosto de 2023, transgênero, que realidade é essa? Nós estaremos abordando sobre essa ideologia do transgênero, estaremos falando a respeito desse movimento, um pouco de história desse movimento, ao mesmo tempo também estaremos tratando aqui sobre o modelo bíblico e estaremos confrontando, à luz da Bíblia, esse importante tema. Vem comigo, nós vamos estar estudando a nossa lição bíblica da escola dominical desta semana. Transgênero, que realidade é essa? Lição que será apresentada domingo, dia 20 de agosto de 2023. Nós vamos estar neste momento fazendo o nosso momento de oração. Vamos orar, apresentar a Deus a aula desse domingo, pedindo a Ele a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. É momento de oração. Vem comigo, vamos juntos orar, vamos falar com Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Senhor, te agradecer por este momento especial de oração, por esta oportunidade de estarmos começando mais uma aula. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido conosco no decorrer, Senhor, desta lição. Estivemos falando a semana passada sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Depois de termos falado, Senhor, também sobre essa tentativa de desconstruir a masculinidade. Hoje nós vamos continuar, Senhor, esta lição e eu quero te pedir, nos dá da tua graça, da tua unção, da tua direção, abre nosso entendimento, seja conosco, nos dá uma aula abençoada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos prosseguir a nossa lição de hoje, lição de número 8. A lição dessa semana, lição muito rica, e eu quero te convidar já para o nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição diz: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2 e 24. A verdade prática diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. E a leitura bíblica em classe, tá? A leitura diária, na verdade, tem aí a tabela para toda a semana, né? Você pode estar acompanhando. E nós vamos estar entrando na nossa leitura bíblica em classe, encontrada em Gênesis, capítulo 2, versículos 7 até o 25. Você pode acompanhar pela sua lição, você que tem lição, ou você pode estar, então, acompanhando aqui pelo nosso slide. Leitura bíblica em classe, Gênesis 2, 7, depois intercalado 18 ao 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome
os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher não se envergonhavam. A introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição. Continuando, aparece aí na tela. Essa introdução, ela diz bem assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. Gênesis 2:24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nessa lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano, viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. E a palavra-chave da lição é transgênero. Transgênero. Então você já observa na introdução, tá, a riqueza da nossa lição. Aquilo que a gente vai estar aprendendo, extraindo. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. Então, a lição ela tem a proposta de trazer um apoio não apenas bíblico para a definição sexual, mas nós vamos estar aqui tratando também dessa definição biológica, porque a própria biologia ela define o que é macho, o que é fêmea, o que é masculino, o que é feminino, e não se abre margem, segundo a biologia, para um outro tipo de variação, de variante sexual. Então, é macho e fêmea. É basicamente isso que nós vamos estar estudando. E isso é de conformação heterossexual. Gênesis 2:24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual, que nós já começamos a ver na lição passada, a desconstrução de valores e a revolução sexual, que é a liberdade sexual para escolha, para forma, para parceiro. Então, essa revolução sexual apresenta novas formas de sexualidade. E novas formas, na verdade, distorcidas da realidade, distorcidas da verdade. Nós vamos estar estudando, então, e observando essa realidade aqui, essa realidade da distorção da realidade bíblica, tá? Veremos as lições as características deste fenômeno, a visão bíblica de sexo. Existe um padrão, a gente sempre tem abordado isso nessa lição, o padrão bíblico, tá? A visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Uma vez que você quebra os padrões, né, que quebramos os padrões estabelecidos por Deus, então acarretam-se consequências, sofremos consequências dessa quebra dos padrões.
Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Então Deus tem uma vontade, tá, que é que o homem viva de forma coerente com o seu propósito divino, a mulher também, o ser humano, né, possa cumprir o seu papel sexual, porque há também um propósito na sexualidade que é determinada por Deus. Então é isso aí que nós vamos estar estudando nessa importantíssima lição. Prosseguindo aí, essa é a nossa introdução. A palavra-chave ela é transgênero. Transgênero. Aí nós prosseguimos na lição, já entrando no nosso primeiro tópico da lição. Primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Transgeneridade. Então vamos compreender esse pensamento. Veja aí o que é que diz a lição. O gênero identifica os seres inequívocos de sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero. Veja que a origem do termo gênero remonta aí da década de 70, do século XX. Então é um termo novo, para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Aí você já observa a tentativa, porque quando nós analisamos o que é uma ideologia, na verdade, esse termo aí significa ciência das ideias, o estudo das ideias. E é interessante que as ideias da ideologia são ideias vazias, sem fundamento e sem apoio científico, biológico e principalmente apoio bíblico. São ideias, na verdade, sem sabedoria, sem inteligência, sem base, ideias vazias. E o que eu acho interessante é que essas ideias distorcidas da ideologia, que vai de encontro até mesmo às ciências, que são comprovadas, né, por experimentos científicos, a biologia, por exemplo, né, que é um ramo da ciência que estuda a vida biológica no sentido de ser humano, de corpo humano, como funcionam os sistemas do ser humano. Infelizmente, a ideologia de gênero, tá, acaba então ignorando até mesmo o conhecimento biológico e científico. Então você observa que em dado momento da história, na revolução do pensamento, que a gente viu lá a questão do iluminismo, a gente estudou isso nas lições anteriores. Então, na revolução do pensamento, surgiu, então, a autovalorização à ideia, à ideologia, ao pensamento. E é interessante que esse pensamento, sem confirmação, sem comprovação, o pai desse conceito científico, que é a ideologia,
Destutt Tracy, ele criou essa palavra e ele é o pioneiro, né, do significado da ciência das ideias. Ciência das ideias. E é interessante que o próprio Napoleão, né, ele entendendo essa luta para valorização das ideias, a ponto de fazer com que elas sobressaiam as comprovações científicas, Napoleão ele começou a ver nas ideias de Tracy que aquilo ali era algo sem fundamento. Ele chegou de maneira engraçada, chamar, né, Tracy e todos aqueles que seguiam essa linha de busca da valorização das ideias de ideólogos. Ideólogos. É um termo, né, que hoje, na verdade, é muito usado, principalmente nos meios acadêmicos, mas o que Napoleão colocou foi de maneira pejorativa. Pejorativa. Ele chamou Tracy e todos os ideólogos de deformadores da realidade. Deformadores da realidade. É interessante trazer isso aqui, tá? Esse contexto aqui de ideologia, para a gente poder entender o poder que tem insano, tá? Um poder que não é racional, se diz racional, mas é uma racionalidade vazia, tá? Das ideias, das ideologias, porque visam deformar realidades, realidades científicas, realidades biológicas. Então eles são deformadores, tá? Os ideólogos são deformadores de realidade. E em se tratando de deformar realidades, nós estamos tratando aí então de uma importante realidade que é a realidade da sexualidade. É uma realidade biológica, física, orgânica. É uma realidade que vai muito além, tá? Vai muito além de uma ideia. Vai muito além de uma ideia. Mas, infelizmente, a gente observa que estão tentando empurrar de goela abaixo, como a gente usa essa expressão, essa ideia como se fosse algo comprovado. Como se fosse algo comprovado. Então, sai atropelando a própria ciência para desconstruir, tá, esse valor importantíssimo que, além de, para nós cristãos aqui, nós que temos a cosmovisão cristã, a visão de mundo cristão, também vai de encontro até mesmo à comunidade médica, científica, biológica, sai atropelando então aí as importantes ciências. E é interessante nós analisarmos então, nessa lição de hoje, esse importante tema aí. Eu trouxe aí esse esclarecimento para você entender que essa autovalorização às ideias, a ideologia, a ciência das ideias, infelizmente, sem comprovação ou atropela as comprovações científicas. A Bíblia ela não é um livro científico, mas a Bíblia ela apoia a ciência, tá? Apoia a ciência, bem como todas as matérias do conhecimento secular têm o seu apoio, também tem o seu respaldo bíblico. Tem o seu respaldo bíblico. E o que eu acho interessante, então, tá aí o conceito científico, né? Destutt de Tracy, ele criou a palavra que deu o primeiro de seu significado, ciência das ideias, posteriormente passou a ser chamado de ideologia. Isso recebeu um sentido pejorativo do Napoleão, né, que chamou tanto o de Tracy como os seus seguidores de ideólogos e deformadores da realidade. Deformadores da realidade. Prosseguindo aí, nós temos uma tabelinha aqui que vai falar um pouquinho compreendendo o pensamento da transgeneridade. Então, nessa tabelinha aqui nós temos sexualidade e gênero,
tá? Você vai ver aí nesse quadro. Identidade de gênero, essa identidade é o gênero com o qual a pessoa se identifica, e na identidade de gênero só existem duas formas, que é o cisgênero, que nós vamos estar vendo na lição, tá? E o transgênero. O cisgênero, logicamente, se identifica com o gênero designado ao nascer. Então, é o gênero determinado pela biologia e, ao mesmo tempo, pela anatomia, as ciências, né, ciências que estudam o corpo humano. Então, tanto a biologia como a anatomia determinam esse cisgênero. É o menino, reconhecido menino a partir de uma genitália masculina. É a menina reconhecida menina a partir de uma genitália feminina. Então é o cisgênero. E existe o transgênero. Esse termo aí não se identifica com o gênero designado ao nascer. Então existe aquele conflito. É alguém que diz que está preso em um corpo que não faz parte da sua sexualidade. A gente vai estar vendo na lição aí. Então, são as distorções de gênero, melhor definidas. Distorção de gênero. É alguém que é homem, mas se sente mulher. Uma mulher que se sente homem, e aí existe, então, essa questão do transgênero. Na tabela também fala da orientação sexual que indica por quem a pessoa se atrai, afetiva, amorosa ou sexualmente. Então, isso se chama orientação sexual. E essa orientação sexual, ela pode ser heterossexual, que é quando se atrai pelo gênero oposto, que é o bíblico, logicamente, né? Um homem se atraindo por uma mulher se atraindo por um homem. O homossexual, que é quando se atrai pelo mesmo gênero, e o bissexual, que é quando se atrai por ambos os gêneros. É claro que a gente vai estar vendo então aí mais para frente outras opções que vão aparecendo aí nessa questão trans, que não vai ficar só no hétero, no homo e no bi. Vai ter aí uma variação que inclusive estudiosos já chegaram ao número de 128 gêneros. Você imagine aí, é gênero para dar e vender. Aqui no quadro também aparece genitália, né? Que aí você sabe muito bem, que é o conjunto de órgãos reprodutores, especialmente órgãos sexuais externos, que existem dois, que no caso o masculino o pênis, o feminino a vagina, mas também existe o intersexo, que alguém chama popularmente e de forma pejorativa de hermafrodita, que é como quando alguém nasce com dois sexos. É claro que quando acontece isso, né, essa distorção genética, e alguém passa a nascer com dois sexos, mas só existe, aqui é só um comentário, um detalhe, só existe uma definição sexual, aquela outra opção que aparece ali, muitas das vezes, ou em 99,9% dos casos, não funciona, só está ali como uma anomalia. Mas existe, né? Segundo a definição aí, existe o intersexo, que é alguém que transita nos dois sexos. E a expressão de gênero, que também você vê aí na tabela, tá? Essa expressão de gênero, eu vou colocar o slide maior aí para você poder acompanhar mais de perto essa tabela. Existe na expressão de gênero forma como a pessoa expressa seu gênero para a sociedade, que aí vai ser as roupas, os acessórios, a linguagem, o tipo da entonação vocal. E é interessante que, segundo a tabela aqui, existem três, que é o masculino, o feminino e o andrógeno. A gente vai estar vendo mais à frente, tá? O masculino você já sabe, o homem, feminino a mulher. O andrógeno
é justamente esse que está no meio. E que muitas das vezes esse andrógeno, tá, que aparece aqui como expressão de gênero, ele é alguém que transita nas duas realidades. É, por exemplo, o homem que gosta de se vestir como mulher. É a mulher que gosta de se comportar como homem. Ele é classificado aqui como andrógeno. Andrógeno. Então isso aqui é só para você passar a entender, tá? Entender é um glossário que a gente traz aqui para você ver o que a gente vai estar comentando no decorrer da lição, tá? E você possa estar se familiarizando com os termos que vão estar sendo usados. Do lado aí você vê algumas definições: transgênero, homens transexuais, mulher transexual, travesti e afirmação de gênero. Afirmação de gênero. Mas prosseguindo aí a nossa lição, lembrando que nós estamos no comentário da lição, tá? Isso aí é o comentário da nossa lição. E esse comentário aí ainda é do primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. E nós estamos estudando o primeiro subtópico, que é identidade de gênero. Identidade de gênero. Então, prosseguindo, diz assim, ó, alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Qualquer comportamento sexual. Você imagine só, aquilo que a gente falou da ideologia, das ideias vazias, tá? Preconcebidas, sem um apoio científico, sem um apoio biológico, mas ideias. E essas ideias, né, esse ramo de ideias, esses ativistas, esses revolucionários sexuais, tá, que estão buscando uma revolução sexual, querendo quebrar padrões, querendo desconstruir valores éticos, morais, principalmente valores cristãos, porque o modelo cristão para eles é considerado um modelo opressor. Nós temos visto isso desde as primeiras lições. É o modelo patriarcal e opressor. E, segundo eles, também um modelo falido. Então, tem que se abrir margem para um novo modelo, para uma nova sociedade, para um novo conjunto de padrões que satisfaçam o ser humano, porque é tudo baseado no hedonismo, é a satisfação, é a busca pelo prazer. Então, mais importante do que ter valores, conceitos absolutos, é se satisfazer. E aí se quebram, então, esses conceitos absolutos e vem o relativismo. Tudo é relativo, o que importa é satisfazer o homem, é satisfazer a mulher. Isso é o que nós estamos estudando ao longo desse trimestre. E aí você observa, então, o comentário diz que, nesse caso, avaliam a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social. Então, segundo eles, a questão sexual, né, de macho e fêmea, isso aí é uma imposição, tanto social quanto cultural. E eu acho interessante que eu estava fazendo algumas perguntas à inteligência artificial, porque chegou aí a inteligência artificial e a gente sabe que nós estamos nessa era, na era da inteligência artificial, que na verdade a inteligência artificial
ela não se compara à inteligência humana. Até porque toda a inteligência artificial ela foi programada por homens, por pessoas. Então alguém teve que pensar nas respostas, por exemplo, que o ChatGPT, né, que é a mais famosa inteligência artificial aí, alguém teve que pensar nas ideias, nas respostas para as perguntas que você faz lá no ChatGPT, para essas respostas virem até você. Então alguém se antecipou, né, pensou nas possibilidades e, diga-se de passagem, ainda existem falhas nessa inteligência artificial porque tem muitas respostas repetidas. A inteligência artificial ainda não é tão inteligente a ponto de pensar por si. E outra coisa, a inteligência artificial ela não tem consciência de si mesma. Até porque ela é uma linguagem de programação, mas isso não vem ao caso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é que eu estive perguntando à inteligência artificial porque como a inteligência artificial ela é programada, né, pela ideologia progressista, então dá para vocês saber como estão pensando, né, no sentido progressista. A gente falou aí em outras lições do pensamento progressista, da agenda progressista, da desconstrução de valores e de padrões. Então, quando a gente vai pesquisar alguma coisa através da inteligência artificial, abre-se assim a nossa mente, tá, e os nossos olhos para a gente poder enxergar o pensamento progressista. Pensamento progressista. E aí eu fiz algumas perguntas lá na inteligência artificial do WhatsApp, que é a Luz A, e ela me respondeu, achei interessante, eu perguntei para ela se pode alguém, tendo nascido com a genitália masculina, se dizer feminino. E ela coloca justamente o pensamento progressista, que a, a genitália, no caso, um órgão reprodutório feminino ou masculino, não determina sexualidade. E aí eu perguntei para ela, então, o que determina? E ela falou que o que determina, veja só, a inteligência artificial mostrando esse conceito aí, né, esse conceito distorcido aí do progressismo. Ela falou então que o que determina a sexualidade de uma pessoa são alguns fatores, por exemplo, e aí ela me citou dois, que é a família, a sociedade e aí dentro da conversa me falou também a cultura. Então, tanto a cultura como a família e a sociedade podem impor ou orientar, orientar sexualmente uma pessoa ao ponto de que defina a sexualidade dessa pessoa. Então, vai de encontro, né, à biologia, desconsiderando a biologia e a anatomia. Então, se alguém tem um corpo masculino, para o progressismo não quer dizer nada. Se alguém tem uma genitália ali que está dizendo o sexo daquela pessoa, não quer dizer nada para o progressismo. Então, eles desconstroem por completo aí, né? Por completo. Aí aqui o comentário diz, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, valiam qualquer comportamento sexual. Então, para eles, já que se quebra esse padrão, porque na quebra de padrões se abre margem para poder se construir um novo modelo, e o novo modelo é o modelo, na verdade, da aberração, é o modelo do vale tudo, que já que não se tem um padrão, né, de homem, mulher, masculino, feminino, já que não se tem um padrão da heterossexualidade, tá? Que seria os sexos opostos, então se constrói aí o novo padrão que é o vale tudo. E é isso aí que a gente está vendo, né, na nossa lição de hoje. Lição muito importante, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano, desse modo validam qualquer comportamento sexual.
Então, existe dentro dos comportamentos sexuais que aqui são validados, as distorções. As distorções. Interessante que Paulo vai dizer lá aos Romanos que deixaram o uso natural. Né? O homem deixou o uso natural da mulher, se inflamando com outro homem na sua sensualidade, cometendo torpeza. Cometendo torpeza. E ele vai falar também que a mulher, semelhantemente, também deixa então o seu uso natural, foge dessa naturalidade, tá, para se inflamar na sua sensualidade. Então, a Bíblia é bem clara, né, nesse sentido de quebra de padrões, mostrando o que estaria acontecendo nesses últimos dias. Nesses últimos dias. Mas aí, prosseguindo aí a nossa lição, aí você vê então, através do livro A Origem da Família, da Propriedade do Estado, né, o Karl Marx e o Friedrich Engels, que são esses dois parceiros aí da desconstrução da moral e da ética. Então eles comunicaram inicialmente a ideologia de gênero já no início do ano de 1884. Então já no século XIX, tá? 1984, já no século XIX aqui, você vê a ideologia de gênero se iniciando. E os pais dessa ideologia aí são, então, o Karl Marx, o autor da doutrina marxista, e ele vai influenciar o Friedrich Engels, que vai trazer, então, através desse livro aí, a origem da família, da propriedade e do Estado, a ideologia de gênero. E aí a história segue, então, falando de Judith Butler, que nos anos 90, ela é a feminista americana que escreveu o livro O Problema do Gênero. E a mesma afirma que cada indivíduo deve construir seu próprio gênero. É aquela questão da linguagem neutra que a gente vai estar vendo mais na frente. Então, cada um nasce de maneira neutra e pode construir o seu próprio gênero, diga-se de passagem, sem influências externas. Influências externas. Então, a ideia é essa, que o modelo judaico, cristão, bíblico, esse modelo tem servido de imposição para as escolhas, tem influenciado nas escolhas. Então, ela afirma aí no seu livro, né, no Problema do Gênero, que o indivíduo ele tem a capacidade de construir o seu próprio gênero. É aquela ideia do homem que quer ser mulher, a mulher que quer ser homem, então tem a liberdade para construir o seu próprio gênero. É o que a Judith Butler ela vai afirmar. Ela vai afirmar. E outra personagem aí também famosa, tá? Grande ideóloga da desconstrução, é a Simone de Beauvoir. E aí tem a data aí, né? 19 de 1 de 1908 a 14 de 4 de 1986. Já agora, no século XX, né? Ela é a mãe da famosa frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E ela disse que nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que, embora esse produto intermediário entre macho, fêmea e castrado, que qualificam o feminino. Então você vê aí que ela segue, né, o mesmo pensamento lá da Judith Butler, dando poderes de escolha sexual. Poderes de escolha sexual, afirmando ela que ninguém nasce mulher. Nasce mulher. Então você vê as distorções aí, e aí são alguns ideólogos dessas distorções.
dessas distorções. E é interessante quando nós analisamos à luz da palavra de Deus, a gente observa que é bem diferente, tá? É bem diferente o modelo bíblico, aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Ele tem para nós. Ó, o texto de Romanos, ele diz bem assim, ó, Romanos 1, a partir do versículo 26, diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, também os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, é interessante você anotar esse texto aí, tá? Romanos 1, 26 e 27, que fala dessa distorção segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. E aí, voltando ao nosso comentário da nossa lição, o Dr. Christian Snake, ele vai falar, ele é um médico chileno especialista em bioética, e ele vai trazer uma definição muito clara aqui para nós do que é ideologia de gênero. Tá? Essa palavra às vezes difícil de pronunciar e muito mais difícil de entender. Então, o que é ideologia de gênero? Ele diz que a ideologia de gênero é uma tentativa de afirmar para todas as pessoas que não existe uma identidade biológica em relação à sexualidade. Então, é uma tentativa. E ele vai dizer aqui, quer dizer que o sujeito, quando nasce, não é homem e nem mulher. Não possui um sexo masculino ou feminino definido. Pois, segundo os ideólogos do gênero, isso é uma construção social. Uma construção social. É o que a gente falou. A sociedade impôs, a família impôs a sua vontade àquela criança e, de repente, essa vontade imposta foi que determinou o gênero. Então, veja que o Dr. Christian Snake ele deixa bem claro aí que ideologia de gênero é uma tentativa de afirmar para todas as pessoas que não existe uma identidade biológica. Então sai atropelando a biologia, sai atropelando a questão biológica, porque para manter de pé essa identidade de gênero é preciso desconstruir muita coisa. E aí vai mexer com a biologia, vai mexer com a genética, vai mexer com a anatomia, né, porque a gente sabe que o corpo masculino e o corpo feminino são diferentes. E para sustentar, então, a ideia do transgênero, é preciso desconstruir tudo isso. Então, vai de encontro, na verdade, a padrões que são absolutos, e que têm comprovação científica. E é interessante, então, que essa ideologia a ideologia transgênero, então, quebra, né, todos esses padrões aí, E aí, prosseguindo a nossa lição, veja que o 2, né, o subtópico 2 fala cisgênero e transgênero. E aí diz assim, ó, o cisgênero e transgênero, nos estudos de gênero, dois termos são usados.
cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece macho, se reconhece homem. Esse é o cisgênero. Diga-se de passagem, é um modelo bíblico. É o homem, né, que, biologicamente falando, ele tem os seus hormônios masculinos, ele tem, no sentido anatômico falando, a sua anatomia, né, os seus músculos, porque Deus criou com essa diferenciação. A gente viu nas outras lições, né, que Deus criou com papéis definidos. Então o homem ele tem uma estrutura muscular mais forte, mais robusta. Ele foi criado, na verdade, para lavrar a terra, para arar o campo, para cuidar e proteger da família. Então, essa constituição física, biológica, esse conjunto, né, de características masculinas determinam, então, essa sexualidade. É homem. Quando está de acordo, então, as características com a opção sexual, esse é o cisgênero. Cisgênero. Isso vai valer também para a mulher, né? A mulher feminina, delicada, a mulher que se reconhece mulher e tem um corpo de mulher, então não tem problema nenhum naquele problema de achar que nasceu no corpo errado, de se revoltar contra o seu biotipo, contra o seu corpo. Então, o cisgênero é a conformidade, né, do corpo com o gênero. Porém, o problema é o trans. Veja aí, que o texto aqui diz assim, ó. Aí o texto diz que transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. Essas pessoas são pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de, aí tem a sigla, né? LGBTQIAPN+. Você lembra que era LGBT, aí depois aumentou, né? LGBTQIA+, e agora já entraram mais duas iniciais aí. LGBTQIAPN+. Então entrou o P e o N aí. E esse mais aí indica que ainda vão entrar mais alguns tipos de classificação de gênero. E aí o comentário diz que essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe de sexo biológico. Independe de sexo biológico. É o que a gente está falando aí. E aí você vai ver na tabela aí os gêneros, gênero e transgênero. E essa sigla, né, LGBTQIAPN+. O significado dessas siglas. O L vai falar de lésbicas, né, mulheres que se sentem atraídas, né, pelo mesmo sexo. Gays, o G vai falar de gays, que é homens que têm atração sexual, romântica, etc., pelo mesmo sexo. O bissexual, que ele vai transitar nos dois, né? O bi, você pode usar a expressão do carro bicombustível, né? Bicombustível, então ele vai ter as duas opções sexuais. O transexual, que é a pessoa que não se identifica com o gênero atribuído ao seu nascimento, então assume uma transexualidade. O travesti, né, que ele, além da questão da opção sexual,
ele também ele se transveste, né, no sentido físico, se veste como o, o, o sexo de escolha, de escolha. Aí tem o queer, né, que é a pessoa que não se identifica com os padrões do heterossexual ou da heteronormatividade impostas pela sociedade e transitam entre os gêneros. O que então ele é esse que independe das opções. O intersexual, o intersexual, que segundo a tabela aqui são pessoas que possuem variações biológicas não binárias, então ele não se sente homem e nem se sente mulher, tá? Ele nem se sente masculino e nem feminino, ele é intersexual. O assexual é que não tem uma sexualidade definida, são as pessoas com ausência total, parcial, condicional. O assexual é mais ou menos aquele que não tem interesse, nem contrário, ou ele não tem interesse algum de se relacionar sexualmente com ninguém. Ele é assexual. O pansexual é o oposto completo do assexual. O pansexual é a pessoa que se relaciona com todo tipo, né, aqui de escolha sexual. É a pessoa que se relaciona com a lésbica, com o gay, com o bis, com o trans, com o travesti, com o queer. Independe. Então, esse PAN fala de uma abertura total para as escolhas sexuais. E o não binário, que é a pessoa que não se identifica com os padrões binários de gênero. Então, nessa tabela aí você vê, você pode olhar com mais cautela, e aqui são só algumas opções de gênero. Como eu falei, estudos americanos aí já chegaram ao número de 128 gêneros. 128 gêneros. Você já imaginou o que é isso? 128 gêneros, tipos de escolhas de opção sexual. 128. Então, nessa classificação de 128 estão, por exemplo, aberrações e distorções de gêneros. Por exemplo, o gênero da relação sexual com plantas, sexo de relação, gênero de relação sexual com animais. Então está dentro dessa cadeia aí de 128 escolhas de opção sexual, que na verdade a lição ela não comporta. Vamos estar falando desses aqui. Depois você pode fazer uma pesquisa lá no Google e ver essas outras possibilidades aí de escolha sexual que existe. Mas prosseguindo aí a nossa lição, para a gente poder ganhar tempo, já o tópico 3, aliás, o subtópico 3, fechando esse primeiro tópico da nossa lição, fala do transgênero e sexualidade. Transgênero e sexualidade. Transgênero e sexualidade. Veja o que é que diz. Transgênero e sexualidade. Para o especialista, os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica. Por qual gênero sente atração sexual, a saber, aí existe aqui 3, 4, né? Aliás, 5, que é o heterossexual, que é o que nós já mostramos na tabelinha lá. Existe o homossexual, o bissexual, o assexual, o pansexual, tá? Então, além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual.
Então, o transgênero é aquela pessoa aberta, tá, para todo tipo de relação sexual, todo tipo. É o guarda-chuva, na verdade, que cobre todas as possibilidades sexuais fora, tá, do padrão heterossexual que passou a ser chamado de maneira até de gozação de heteronormatividade. Heteronormatividade. Sinopse 1. O fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento de identidade de gênero. Então fica aí. Aí a gente já passa para o 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero. Visão bíblica de gênero. Então existe uma visão bíblica, existe um padrão bíblico, existe um modelo bíblico de gênero. Você vê aí a constituição biológica do hebraico Adam. O homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2:7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. É isso que está lá em Marcos 10:6. Nessa nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é espírito e alma. E você vai ver isso aí em 1 Tessalonicenses 5:23, que Paulo diz que o nosso ser seja plenamente conservado e que todo o nosso corpo, alma e espírito, né, sejam preservados até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela tem o poder de penetrar até a divisão das juntas, até as juntas e medulas, e faz a divisão, a separação da alma e do espírito. Então, mostrando aí a composição humana. E aí o texto diz que, desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais do ser humano, conforme Gênesis 35:18 e Daniel 7:15, que aí expressam isso muito bem. Expressam isso muito bem. A constituição biológica do ser humano, que infelizmente está sendo ignorada, né, pela a ciência dos pensamentos aí, pela ideologia de gênero. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Gênesis 1:27 diz que Deus os criou macho e fêmea, homem e mulher, e Gênesis 2:24 fala isso. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que a criação divina, os cromossomos sexuais X e Y, determinam o sexo masculino, macho, e os cromossomos XX determinam o sexo feminino, fêmea. Então, infelizmente, se desconsidera, né? O homem e a mulher, eles podem mudar, você vai concordar comigo, eles podem mudar o seu biotipo. Pode-se fazer reconstrução facial, pode-se fazer uma reconstrução corporal, pode-se tirar a costela, pode fazer alguma mudança física, né? Pode acrescentar hormônio para fazer alguma mudança na voz, alguma mudança no corpo, no próprio corpo, estimulando os seios ou etc. Dá para fazer mudança física, dá para fazer mudança física, mas não dá para mudar a constituição biológica do indivíduo. Não dá. O homem que nasce masculino, tá com seus cromossomos aí, e a mulher também com seus cromossomos já determinados, no caso do homem, o cromossomo XY e da mulher XX. Então não tem como mudar isso. Não tem como mudar o DNA, não tem como mudar a constituição genética, tá, da pessoa. Não dá para mudar. Pode se mudar fisicamente, dá para alterar alguma coisa. E diga-se de passagem, não sai perfeita. A alteração não sai perfeita. Só Deus é que pode criar com perfeição, tá, essa questão de identidade física sexual.
Só Deus é que pode criar e foi ele que fez. O projeto original vem dele. Agora o homem é que está desconstruindo a fim de construir um ser que não é exatamente aquilo que biologicamente Deus constituiu. Deus constituiu. Então é interessante observar isso. Mas aí voltando para a lição, então o subtópico 2, né, a gente viu aí o subtópico 1, desse tópico 2 que nós estamos estudando, desse tópico 2, que é reafirmando a visão bíblica do gênero. Então é interessante observar que a genética e a biologia, elas determinam o sexo. A genética e a biologia. Tá, irmão? São ciências aí, ciências que estudam o ser humano na sua composição. Enquanto você vê que outras ciências, como as ciências sociais, estão tentando explicar uma coisa desconstruindo o pensamento biológico, desconstruindo a ciência biológica. Tá? Mostrando a questão de que a sexualidade ela vai ser construída a partir de influências do meio, da cultura, da família, da imposição, tá, de alguém, quando na verdade isso não corresponde à realidade. Mas como ideologia é desconstrução da realidade, né, tá, que a gente viu no início, desconstrução da realidade, é isso que eles estão tentando fazer, desconstruir a realidade. E aí, prosseguindo, constituição moral. O homem foi criado, entre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a gente já viu nas outras lições aqui que essa imagem e semelhança é moral, ética de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano, Gênesis 6, 5. Por isso, no plano divino, crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original, que é o que vai dizer lá em Efésios. Você vê que em Efésios, a partir do capítulo 2, fala que sem Cristo o homem está morto, né? Nós estávamos mortos, mas ele nos vivificou, nos dando vida. Então, em Jesus, a nossa natureza moral ela é recriada. E aí, Efésios 4, 22 a 24 e Colossenses 3, 10, você vai ver essa realidade. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Então, você vê aí o interesse de Deus pelo conjunto, tá, que compõe o ser humano. Espírito, alma e corpo. É a chamada tricotomia. O homem em 3 dimensões. Alguém diz que é o homem em 3 partes. O homem em 3 tempos. O homem em 3 dimensões. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo, conforme Romanos 8, 2, 5, 13, 14 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Assim, aos salvos a Escritura diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É a recomendação de Paulo em Romanos 6 e 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, conforme Êxodo 20 e 14. Eu vou ler esse texto de Êxodo 20 e 14 aí, tá? Que é muito interessante para você poder acompanhar. Eu vou colocar na tela aí Êxodo 20 e 14. Êxodo 20 e 14. Você observe então, é um textozinho bem curto. Práticas sexuais ilícitas. Êxodo 20, 14 diz, não adulterarás.
Romanos 1, 26, 27 fala da prática, né? A prática contrária à natureza, a prática sexual contrária à natureza. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6, 18 ao 20. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Eu vou colocar aqui para você ver. Tá, esse texto aí. 1 Coríntios 6, do 18 até o 20. Deixa eu destacar aqui e eu coloco para você poder acompanhar. Pois bem, 1 Coríntios 6, 18 ao 20, está escrito assim, ó. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Ele conclui dizendo: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Então aí você percebe essa realidade, tá? A realidade da afronta a Deus quando o corpo é usado de maneira imoral. A prática dos valores corretos é isso que é a moralidade. Moralidade é a prática dos valores corretos. Quando se quebra, então, esses valores, esses princípios, se parte, então, para a imoralidade. E no sentido sexual, então, quando se quebra os padrões sexuais, tá? Quando se quebra os padrões biológicos, os padrões éticos, então, desse jeito se entra pela imoralidade, e isso é uma afronta a Deus, porque está usando o seu corpo de maneira indecente, de maneira incorreta. Então, até no corpo Deus quer ser glorificado. Até no sexo Deus quer ser glorificado. Aí pode Deus ser glorificado no sexo? Pode, quando o sexo ele é o sexo bíblico, tá? Quando o sexo ele tem padrões bíblicos. Aí sim, o Senhor ele é glorificado. E o sexo bíblico é o sexo heterossexual. É a união de sexos opostos se atraindo, se complementando. Até porque a própria anatomia, né, mostra isso. Os encaixes são perfeitos. E outro modelo não se encaixa com a perfeição desse modelo aí estabelecido por Deus. Então é isso aí que a gente observa. Esse é o subtópico 3, a constituição da sexualidade. Aí prosseguindo, desse modo, num plano divino, isso, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade, conforme Gênesis 1, 27 e 28. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente a uma só carne com sua mulher. Gênesis 2, 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos, veja só, a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Isso aqui é interessante. O objetivo da anatomia sexual é a reprodução. É claro que o sexo ele não vai ter só o sentido de reprodução. Ele biblicamente falando,
é reprodução e recriação, mas primeiro reprodução e a recriação. E aí você pode analisar comigo o seguinte, que se colocar, por exemplo, vamos colocar 10 homens em uma ilha deserta e deixar eles lá por 20 anos. Depois desses 20 anos, não vai ter ninguém mais além desses 10 homens que foram colocados lá. Se fizer isso também com mulheres, vai ser a mesma coisa. Coloca elas lá numa ilha deserta, deixa viver lá por 10 anos ou 20 anos. Quando se retirar essas mulheres de lá, não cresceu em número, não houve reprodução. Porque para haver reprodução é preciso que haja sexos distintos, diferentes, o masculino e o feminino, tá? A própria biologia mostra isso, a vida nos mostra isso. É preciso do gameta masculino, gameta feminino, é preciso então o óvulo com o espermatozoide para formar o zigoto, para ter a procriação. Para ter a procriação que a gente já viu em outras lições, tá? Então, é a função do sexo biológico, a função do sexo biológico. O Senhor Jesus associou a anatomia, tá, do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus 19, 4 ao 6. Mateus 19, 4 ao 6. Esse texto aí, eu vou colocar aí na tela para você poder ler junto comigo. Mateus 19, do 4 até o 6. Veja o que é que o texto diz. Mateus 19, do 4 até o 6. Ele diz assim, ó. Ele respondeu: Vocês não leram que ao princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse por esta razão: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ninguém o separe. Você vê aí, né, o próprio Deus, na figura do Senhor Jesus aí, determinando os papéis. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Conforme Eclesiastes 9:9, Salmo 127, 3, 5, a união monogâmica, tá? Monogâmica, a gente viu na lição passada, tá? O modelo de família monogâmica, heterossexual, monogâmica quer dizer dois, né? Um homem e uma mulher, heterossexual, macho e fêmea, configura o modelo bíblico de sexualidade. 1 Coríntios 7, 3, 4. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então não é só aqui uma questão de estereótipo, de construção social. Não é só falácia, não é só escolha, não é só ideologia. Não, isso aqui é comprovação biológica, comprovação científica. Isso aqui, então, na verdade, é anatomia, é o corpo, é a configuração humana se completando. Então, essa é a constituição da sexualidade. Prosseguindo aí, a sinopse do tópico 2. A visão bíblica do corpo. Leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Então você vê aí, né, nesse tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Nós estudamos aí a constituição biológica, a constituição moral e a constituição da sexualidade.
de acordo com a palavra de Deus, com o padrão bíblico estabelecido. E aí nós já vamos para o último tópico da nossa lição, caminhando para o final. Esse último tópico, ele fala, o tópico 3, efeitos da ideologia transgênero. Porque uma vez que se quebra padrões, tem consequências. Tem consequência. Quando se cumpre padrões, se cumpre papéis estabelecidos, né? Então, tem consequências positivas, tem colheita, tem retorno positivo. Mas quando se faz de maneira negativa, de maneira inconsequente, de maneira irresponsável, então existe consequências negativas. Consequências negativas que a lição ela vai nos apresentar. Essa ideologia de gênero que visa desconstruir, né, valores, princípios, modelo estabelecido, modelo correto, modelo certo, acarreta consequências negativas. É isso que a gente vai estar vendo aí nesse último ponto da nossa lição. Efeitos da ideologia transgênero. O primeiro efeito é depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. É o que a gente viu, Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Marcos 10:7, Efésios 5:31. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, grave isso, opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Veja então, a ideia deles classificando, né, de maneira pejorativa a heterossexualidade como heteronormatividade, tá? Como heteronormatividade, é definir que é um sistema opressor, e que esse sistema opressor obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Então você imagine aí a reprovação que tem agora quem age corretamente, quem segue os modelos e o padrão bíblico. Infelizmente, é tido como preconceituoso, como transfóbico, como discriminador. Tudo porque está seguindo um modelo bíblico. Então, se deprecia, tá? Se desvaloriza, procura-se desvalorizar a heterossexualidade como se isso é que fosse um padrão errado. Então é a distorção de valores. Você vê que o que é certo se torna errado, o que é errado se torna certo. Tudo porque os valores absolutos estão sendo desconstruídos e os valores relativos, tá? O relativismo, volta aqui então a questão do relativismo. O que importa, na verdade, é o hedonismo, é o bem-estar, é a busca pelo prazer, tudo baseado em quê? Em ideologias, ciência de ideias.
e que vai desconstruir então padrões estabelecidos. E aí você observa que quem não segue esse novo padrão, esse novo modelo aí, é tido então como preconceituoso, discriminador e transfóbico. Transfóbico. Então sofre a depreciação. Isso é o primeiro tópico da nossa lição. Mas voltando lá para o nosso segundo subtópico desse último tópico aí da nossa lição, ele fala da construção de narrativas, E a gente sabe que uma das estratégias do socialismo é a construção de narrativas. A construção de narrativas. E as narrativas elas vão sendo repetidas até na cabeça de alguém se tornarem verdades. E aí diz, ó, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aspectos biológicos. Veja, sobrepor, tem que estar acima. Então é desconsiderar a biologia. É mais ou menos assim, a biologia ela é relativa. Veja só, a desconstrução aqui de realidades. Então, se coloca como inferior à biologia, tá? E se coloca sobressaindo a questão da escolha subjetiva do ser humano. Escolher se quer ser homem, se quer ser mulher, está acima dos dados concretos da biologia, da anatomia, da constituição do corpo humano. Então você vê, nesse sentido, eles se rebelam, isso está falando dos militantes, tá? Militantes trans, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, que essa insatisfação do corpo com a mente, isso aqui na verdade são distorções, distúrbios, tá? A própria psicanálise e a psicologia fala de distúrbios comportamentais, E esses distúrbios comportamentais, que inclusive o Freud, né, na sua psicanálise, ele fala muito disso, eles precisam ser tratados. Precisa de tratamento de psicanálise para que a construção desse eu interior, tá, com esse eu físico, possa se alinhar. Não é fazer como eles estão fazendo, sabe? Dar vazão ao distorcido, como se o distorcido fosse certo e quem está certo está distorcido. Está distorcido. Então você observa aí que essa insatisfação do corpo com a mente é aquela questão de alguém achar que nasceu no corpo errado, achar que não está adequado ao seu sexo, tá? Essa distorção mental aí precisa ser tratada. Exige terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual com pretensas soluções. Veja só a distorção. Então, uma das narrativas aqui que é colocada é que essa pessoa que tem esse problema de distorção de autoimagem no sentido sexual precisa de apoio, precisa de carinho e precisa também, de alguma forma, ser redirecionada de maneira sexual para tratamentos, terapia hormonal, cirurgia, ou seja, mudar aquilo no corpo que precisa ser mudado para poder ter conformidade com essa mente, que segundo as narrativas aqui, se a mente é feminina, então o corpo precisa ser feminino. Se a mente é masculina, então o corpo tem que ser masculino. Você imagine aí, então, o que acontece. E existe um incentivo, então, para essas mudanças
aí por meio dos hormônios, né, tratamentos hormonais, cirurgias, tá? Cirurgias de desconstrução de uma imagem que essa pessoa acha que não lhe pertence, que não lhe é própria, tá? Mudando assim o sexo, seria um redirecionamento. E aí o comentário diz que isso é tão sério que o ativismo na educação e na saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam ideias do nascimento no corpo errado. Veja, então essa questão do nasceu no corpo errado está sendo divulgado e de maneira precoce, tá? Está pegando crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes estão sendo doutrinadas, tá? Doutrinadas por esse conceito doutrinário da distorção do corpo com a mente. Distorção do corpo com a mente. Então, são construções de narrativas. De repente, o que tem aí é um problema psíquico, de repente aí é um problema psicológico, ou um problema até espiritual, nós não vamos entrar aqui no mérito, tá? Mas que a mudança do corpo, a mudança dos hormônios, a alteração física ou hormonal não vai mudar o que a pessoa é por dentro. Não vai mudar. Até porque se cresceu muito, isso são estatísticas, estudos que têm sido feitos, o número de suicídios entre pessoas que fizeram a mudança de sexo para realinhar, né, o corpo com a mente, a escolha com aquilo que a pessoa quer ser. Então, algumas pessoas que fizeram, isso aí os estudos comprovam, e depois se encararam realmente com aquele sexo biológico, né, notaram que o sexo era aquele que o corpo tinha, que não o da escolha, não o da mente, e aí tentaram reverter, fazer uma reversão, e por não conseguir sucesso na reversão, porque existem casos que não têm sucesso, por exemplo, uma amputação, tá? Uma desconstrução masculina para fazer um órgão feminino, uma amputação de seio. Então tem situações que não dá para reconstruir, E aí já teve casos, tem casos, você pode até pesquisar isso, né, de pessoas que acabaram se suicidando porque não conseguiram reverter, não conseguiram mudar a sua forma original. Já fizeram a desconstrução, já fizeram a modificação e não conseguiram voltar à antiga forma. E aí bate o desespero e vem então o suicídio. Infelizmente tem situações assim. Então a melhor forma de tratamento, né, seria tratar a mente, tratar aquilo que a pessoa está projetando distante da sua imagem biológica, distante da sua imagem pessoal no sentido físico. Então, prosseguindo aí, né, prosseguindo. Do outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatrics, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, é o que a gente falou, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado, e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos 9:20. Então veja que isso aí não se sustenta, não tem sustentação
física, biológica, científica para isso, tá? Isso aqui é estudos aqui lá da Associação de Pediatras Americanos. Então é interessante esse dado aí, tá? Serve de base para se argumentar contra essa falácia da ideologia de gênero. E por último, então finalizando aí a nossa lição, a linguagem neutra. É o tópico 3 e subtópico 3. O movimento LGBTQIAPN+, requer a exerção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar que não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Veja, até a gramática querem mudar. Até a gramática, a construção gramatical querem mudar. Porque consideram normativa e machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O, na pretensão de neutralizar o gênero. Veja só, até onde vai a mente doente, tá? A mente doente desse pessoal aí que diz que são os cientistas do pensamento. Substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero desse modo. A norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Isaías 5 e 21. Isaías 5, 21. Esse texto de Isaías 5, 21 é bem interessante. Estava lendo ele essa semana. Eu vou colocar ele aqui na tela para você poder analisar junto comigo a grande verdade, né, que o profeta Isaías ele já profetizava lá no seu tempo, mas que falava dos nossos dias. Isaías 5, 21. Olha, eu vou ler o 20 e o 21. Isaías 5, 20 e 21. Ele diz assim, ó: Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Do amargo faz doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. É interessante isso aí? Que Isaías está falando da distorção. Essa distorção aí que existe hoje, né? Hoje, considerando a modificação na gramática, na forma de gênero, a fim de tornar neutra a expressão masculina ou feminina. Então, para se abrir margem para todo tipo de gênero. Eu acredito que você já viu aí as expressões todes. A expressão todes nos faz lembrar muito de Mussum, dos Trapalhões. Eu acho que quando Mussum falava aquela comédia de forma engraçada, usando sempre o todes, ele não pensava nessa desconstrução gramatical que está sendo usada aí hoje, né? Então eu acho isso um absurdo, quando a gente observa mexer com a gramática, mexer com o corpo humano, mexer com os hormônios, tá? Vai provocar alguma mudança, mas não vai mudar por completo a questão da sexualidade. O homem vai continuar sendo homem, a mulher vai continuar sendo mulher. E é isso que tem que ser encarado. É essa realidade que tem que ser encarada, que infelizmente
o pessoal aí do transgênero não está considerando. Não está considerando. Então, isso é a linguagem neutra. Isso é a linguagem neutra. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Isaías 5 e 21. E em se tratando, irmãos, de criação neutra, existe um fato curioso e interessante, que é dessa criança aí, essa criança aí que é a Sasha, que o pai e a mãe, que são um casal britânicos, eles criam por 5 anos essa criança e, segundo eles, só depois de 5 anos é que eles decidem revelar o sexo que é um menino. E o argumento que eles usam é que não queriam que essa criança fosse influenciada por ninguém. Então eles criaram por 5 anos a criança de maneira neutra, ou seja, não não compraram roupa de menino nem de menina. Então ele tanto usava roupa de menino como usava de menina, também os brinquedos dele. Ele brincava com brinquedos de uma criança do sexo masculino, uma criança do sexo feminino. Então não é, segundo eles, não colocaram uma escolha nele para que ele escolhesse ele próprio. Criaram ele com uma criação neutra, uma criação neutra. E só aos 5 anos, que um detalhe aqui é interessante, segundo os pais, é a idade escolar. Então esse menino chegou no colégio e lá no colégio ele precisava de um tratamento. Então alguém precisava tratá-lo como menino ou como menina. E aí então foi que os pais decidiram, aos 5 anos, tá? Decidiram então que a sexualidade dele, o sexo dele era masculino, ele era um menino, um menino. No entanto, curiosamente chamado de Sasha, de Sasha. E eu acho interessante isso aqui, porque isso mexeu com certeza, tá? De alguma forma, com o psicológico dessa criança, essa criança que ficou por um tempo sem um tratamento de acordo com o seu sexo biológico. Então, com certeza, nos primeiros passos ali, não foi ensinado a criança a se comportar como um menino, como de fato, biologicamente falando, ele é um menino, ele é um menino. Então, por exemplo, a gente sabe que não é nem a questão cultural, tá? Mas a questão já de nata do ser humano, já nasce com esse instinto, né? O menino, por exemplo, ele tem a sua forma de ir no banheiro, de urinar, por exemplo, diferente da menina, né? O menino ele urina em pé, enquanto a menina se abaixa para urinar. Então você imagine só, esse menino que não foi orientado dessa forma, não foi orientado dessa forma, o pai e a mãe deixando que ele escolhesse como fazer e outras coisas, né? Outras coisas, então, foram colocando ali brinquedos, foram colocando ali experiências dos dois mundos, das duas sexualidades. Então foi trabalhado no menino, na verdade, uma imposição, porque eu acredito que você vai concordar comigo, a ideologia de gênero que prega e que fala da liberdade é a revolução sexual pela liberdade sexual, na verdade não é uma liberdade livre. Eu acho que nem merece o nome de liberdade sexual. Primeiro porque quebra-se padrões, tá? Impondo novos padrões. Então há uma imposição, uma imposição. E nessa imposição é que se quebra por completo a liberdade. A liberdade. Então, em nome de uma liberdade, se prende as pessoas a paradigmas desconstruídos de uma realidade, tá? Física, biológica, bíblica, judaico-cristã,
como nós ocidentais temos essa experiência, né, essa visão de mundo judaico-cristã, então, na verdade, isso aqui não tem nada de positivo. Não tem nada de positivo. E voltando aqui para a nossa lição, essa é a criação neutra. Esse menino, então, foi influenciado de alguma forma. E existe também uma outra notícia aqui que eu trago para vocês, que é uma escola na Suécia, onde se pratica também, então, essa criação neutra. Essa escola na Suécia, que não é uma única, né, tem algumas escolas, proíbe que crianças sejam tratadas como menino ou menina. Então lá é tratado como gênero livre, gênero neutro. Gênero neutro. Então a mesma roupa, o mesmo uniforme que uma menina veste, um menino veste. E diga-se de passagem, irmãos, as roupas aí, né, que unissex são na verdade um apelo, tá, para essa ideologia neutra. O unissex na verdade é o que abraça os dois tipos de sexo, o masculino e o feminino, o masculino e o feminino. Então isso é uma desconstrução, na verdade, uma desconstrução, essa linguagem neutra. Linguagem neutra. Prosseguindo aí a nossa lição, a gente vê, eu falo que não é uma liberdade, na verdade é uma falsa liberdade, porque tem uma imposição, e essa imposição visa pegar até mesmo as crianças. Acredito que você já viu, existe uma lei aí, uma lei foi criada pelo movimentada, né, pelo STF, movida pelo PSOL, para tornar obrigatória a ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas. E essa lei, tá, a ADI 5668, ela visa criar banheiros comuns, ou o banheiro que pode ser acessado e usado por qualquer sexo. É o banheiro, na verdade, unissex. Então, ao mesmo tempo, pode-se entrar menino ou menina e ambos vão conviver no mesmo espaço. No mesmo espaço. São os banheiros comuns. E isso, na verdade, a gente já sabe, né? O problema que vai dar, veja aí na figura. Tem essa figura aí que eu achei bem chocante, bem impactante, né? O pai e a mãe levando a criança e coloca essa criança na frente dos 3 banheiros. O banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro comum, que vai valer para os 2 sexos. Então, e deixando essa criança escolher, imagine só o que tem de problema na cabeça dessa criança. Que já começa a trabalhar aqui a desconstrução da sua autoimagem sexual. Ele vai parar e vai pensar, peraí, eu sou o quê? Eu sou menino, eu sou menina ou eu não sou nada? Então, isso aí, na verdade, mexe muito, né, no sentido psicológico com a cabeça da criança. Cabeça da criança. Então, são os males aí da linguagem neutra. Da linguagem neutra. Isso aí é o que a gente observa, né, como prejuízos decorrentes do efeito da ideologia transgênero. E a sinopse 3, os efeitos da ideologia transgênero promovem uma agenda completamente anticristã. Anticristã. E é isso que eles visam combater, né? O cristianismo, que é o nosso modelo, infelizmente está sendo desconstruído para que dê margem, abra margem, possibilidade para um novo modelo de uma nova sociedade. Conclusão, finalizando a nossa lição, diz assim: o
o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras, existem apenas duas possibilidades de gênero: a anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, o feminino, fêmea, que é Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Interessante aí, Mateus 24:35. Essa aí é a conclusão da nossa lição. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, né? Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Eterno continue te abençoando. Muito obrigado por ter participado conosco. Se Deus permitir, nós vamos estar retornando na próxima semana com a lição 9. Lição 9, uma visão bíblica do corpo. E eu aguardo você para juntos aprendermos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa fazer da palavra de Deus a sua regra de fé e prática. Que você possa rejeitar todo tipo de ideologia, de pensamento humano desprovido da palavra, que queira, na verdade, desconstruir valores cujos seus pés e a sua fé estão firmados, que você possa proteger a sua família, a sua casa, os seus valores bíblicos, judaicos e cristãos. E que você entenda, Deus nos criou com propósito, macho, fêmea, nos criou com propósitos. Que Deus nos abençoe poderosamente. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva, compartilhe, transmita para mais alguém. Aproveita também para dar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Que Deus te abençoe poderosamente. Se o Senhor disser que sim, estaremos de volta próxima semana no seu programa Por Dentro da EBD.